Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um capítulo de Overlord. E eu tô aqui no início do vídeo para, como sempre, pedir para você dar like no vídeo, se inscrever se você ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa ou qualquer grupo que você ache que possa se interessar pelo que eu tô fazendo aqui. Nós estamos nos aproximando da marca dos 300 inscritos bem rápido e eu tô muito feliz. E logo a gente vai chegar lá com o apoio de vocês. Muito obrigado. E caso você possa ajudar ainda mais, tem aí na tela os links do meu PayPal, do meu Pix e do meu Apoia-se, onde você pode receber até recompensas pela sua contribuição e se juntar a esses nomes aí que estão na lista dos nossos contribuidores. Muito obrigado, vocês ajudam muito no que eu tô fazendo aqui. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Overlord, volume 8, Os Dois Líderes, capítulo 1, Os Dias Revoltos e Agitados de Henry Emmott, parte 1. Henry Emmott se levantou antes do sol nascer para fazer o café da manhã. Ela não era uma cozinheira tão boa quanto sua falecida mãe. No entanto, havia muita comida para preparar. Contando com sua irmã, Nemo, a própria Henry e os 19 goblins que eram leais a ela, era preciso fazer café da manhã para 21 bocas. E ainda havia mais 2 pessoas no montante dessa vez, fazendo um total de 23. Preparar muita comida era um grande trabalho e poderia ser considerado uma batalha por si só. Henry estremeceu enquanto olhava para a vasta quantidade de comida à sua frente e percebeu que ia ter que transformar aquilo tudo em uma refeição. É quase 6 vezes mais do que antes. Respirando fundo, ela arregaçou as mangas, empinou o peito e começou a trabalhar. Ela silenciosamente cortou os legumes e depois a carne. O processo já estava gravado em sua mente. Embora Henry não fosse tão talentosa na culinária, o fato dela ter aprendido a lidar com uma tarefa tão grande em tão pouco tempo era um exemplo de como os diamantes eram feitos sob pressão. Sua irmãzinha acordou com o som de Henry fazendo o café da manhã e esfregou o sono de seus olhos. Bom dia, Onetia. Deixa eu ajudar também. Bom dia, Nemo. Não precisa, mas ainda tem aquela coisa que eu te pedi ontem para me ajudar. A infelicidade passou sobre o rosto de Nemo por um momento, mas no final ela não reclamou nem protestou, embora ela tenha baixado a cabeça obedecendo Henry. Tá bom. As mãos de Henry pararam. Seu coração doía. Nemo tinha 10 anos agora. Antigamente era uma menina muito brincalhona e engraçada, mas depois desse incidente, a outrora ingênua e despreocupada Nemo era agora servilmente obediente à sua irmã, sem nenhuma brincadeira ou birra de crianças de sua idade. Ela era uma boa menina agora, mas tão boa que chegava até a doer. Os rostos sorridentes de seus pais apareceram na mente de Henry. Embora vários meses já tivessem se passado, as feridas daquele incidente ainda não haviam sarado. Se seus pais tivessem morrido por alguma doença, ela poderia ter se preparado para isso. Se eles tivessem falecido em um acidente ou em um desastre natural, ela não teria odiado mais ninguém por isso e talvez nem mesmo tivesse atormentado seu coração. Mas seus pais foram assassinados diante de seus olhos e seu coração estava cheio de ressentimento. Não havia como ela pensar ou sentir qualquer outra coisa. Henry fechou os olhos com força. Se houvesse mais alguém por perto, ela poderia ter se forçado para que não notassem sua fraqueza, mas quando ela estava sozinha, a solidão reabria as feridas em seu coração. Foi justo? Ela ainda via os mesmos sorrisos bondosos de seus pais flutuando na escuridão atrás de seus olhos. Mesmo quando ela os abriu, suas formas não desapareceram de sua visão. Ela repetiu os momentos de ternura que passaram como família em sua mente, uma vez e outra mais. Depois disso, veio o turbilhão de emoções negras em seu coração. Seu ódio pelas pessoas que mataram seus pais. Guiada por isso, Henry bateu o cutelo na carne com toda a força, dividindo-a ao meio. No entanto, ela havia usado muita força e acabou também tirando um naco da tábua de corte, o que a fez franzir a testa em frustração. Se ficar com indentações vai ser difícil de consertar. Desculpe, mãe. Henry encobriu o naco cortado da tábua enquanto se desculpava mentalmente por danificar o cutelo que era seu único elo com sua falecida mãe. Ela gentilmente correu um dedo ao longo do fio para se certificar de que estava tudo bem. Naquele momento, a porta ao lado que levava à sala de estar se abriu. O que entrou não era um humano, mas alguém menor, um dos demi-humanos comumente conhecidos como goblins.
Bom dia, Nessa. Hoje é a minha vez de... Espera, aconteceu alguma coisa? O Goblin parou no meio de uma saudação arqueada perfeita para virar os olhos preocupados para as mãos de Henry. Henry era uma mera garota de um vilarejo, mas os Goblins a serviram sem hesitação, pois ela era a convocadora deles. Depois daquele incidente, quando os aldeões se perguntaram se precisavam passar por turnos montando guarda, Henry se lembrou da trombeta que recebera e a usou para chamar os Goblins. Inicialmente, os aldeões ficaram surpresos e com medo dos Goblins, já que eles apareceram do nada, mas se acalmaram quando Henry lhes disse que havia convocado os Goblins com o item de seu salvador, Ainzongon. Desnecessário dizer que isso foi por causa da gratidão e confiança que eles sentiam em relação a Ainz. Depois disso, o trabalho que os Goblins fizeram no vilarejo foi o suficiente para os aldeões deixarem de lado suas suspeitas e os acolherem de bom grado. Bom dia, Kajali-san. É só que eu estava tentando cortar as carnes, mas acho que exagerei um pouco na força. Kajali era um dos Goblins convocados de Henry. Ele franziu as sobrancelhas, parecendo um urso comedor de humanos acordando de sua hibernação de inverno, e colocou uma expressão preocupada em seu rosto antes de olhar para Henry. Que problema, hein? Precisa cuidar melhor desse cutelo. O vilarejo não tem ferreiro, nem nós podemos consertar o nosso equipamento. Pois é. Mas sem estresse. Vamos pensar no que fazer quando chegar a hora. Kajali falou com uma voz sincera e alegre enquanto a ajudava a preparar o café da manhã. Ele retirou uma brasa do pote que estava segurando e com competência acendeu o fogão. A facilidade com que ele transformou uma brasa fraca em um fogareiro era uma prova de sua habilidade. E mesmo assim eles não conseguem cozinhar. Por quê? Os Goblins não conseguiam preparar nem as refeições mais simples. Como eles comiam carne crua e legumes sem reclamar, ela achava que eles poderiam gostar mais de comida crua, mas ficou claro que eles preferiam refeições cozidas, embora ainda pudessem comer alimentos crus sem problemas. Será que eles não sabem cozinhar porque são monstros invocados? Uma mera aldeã como ela não tinha resposta alguma para essa pergunta, e com isso ela se focou em seu trabalho mais uma vez. Felizmente, o fio do cutelo ainda estava intacto. Eventualmente, o café da manhã finalmente ficou pronto. Havia uma variedade maior de pratos na mesa em comparação com os dias em que sua mãe cozinhava. Por exemplo, havia carne dessa vez. Embora os caçadores locais frequentemente compartilhassem suas caças, a quantia que eles poderiam trazer de volta agora era muito maior se comparada ao passado. A razão pela qual eles tinham muito mais carne agora era porque os aldeões tinham expandido suas áreas de atividade. A grande floresta de Toby oferecia sua recompensa para aqueles que adentravam nela. Lá tinha lenha, frutas, vegetais silvestres, carnes, peles e até mesmo ervas medicinais. Embora a floresta fosse realmente considerada um tesouro, também abrigava perigos na forma de animais selvagens e monstros que podiam atacar o vilarejo. Como resultado, a floresta não era um lugar onde os aldeões podiam entrar casualmente. Mesmo os especialistas como caçadores profissionais eram forçados a se esconder como ladrões na noite buscando tesouros nas bordas do território do sábio rei da floresta. No entanto, com o desaparecimento do sábio rei da floresta e a aparição dos Goblins, a situação tinha mudado radicalmente. A maior mudança foi que os aldeões agora podiam entrar facilmente na floresta e colher os seus recursos. O trabalho dos Goblins, que eram seres bem fortes, foi um fator-chave para isso. A carne, que antes era difícil de obter, agora podia ser facilmente adquirida. Frutas e vegetais frescos agora enchiam a mesa de todos os aldeões. E como resultado, a situação alimentar do vilarejo melhorou drasticamente. Além disso, já que os Goblins eram subordinados a Henry, eles agiam como uma alcateia de leões, onde as fêmeas, nesse caso os Goblins, entregavam parte de sua caça para o leão, Henry. Além disso, uma das mais recentes adições ao vilarejo foi uma Ranger que fez contribuições maravilhosas para as provisões. Era uma mulher que costumava ser uma aventureira em Erantel. Vários motivos a levaram a se mudar para o vilarejo Carne, e ela estava aprendendo os caminhos da caça para ser uma Ranger desse vilarejo. Como tinha sido uma guerreira durante seus dias de aventureira, suas habilidades com o arco eram excelentes. Ela podia derrubar até mesmo a maior das presas com só algumas flechas. Foi em parte por causa de seus esforços que a distribuição de carne no vilarejo melhorou bastante. A melhora no padrão de vida trouxe grandes mudanças que se refletiram nos corpos dos moradores. Henry já estava até com o bíceps bem definido. Seus ganhos foram bastante impressionantes. Ela pensava enquanto flexionava seus músculos.
Ah, eu me sinto tão musculosa. Será que vão crescer ainda mais? Os goblins elogiavam Eren e todas as oportunidades que tinham, dizendo frases como: "A Anessa tá ficando trincadona. Isso aí, puxa mais uma vez. Ela vai ficar definidaça. Isso, mantém o foco. Vai ficar com a barriga de tanquinho. É isso aí, vai ficar monstrona." Ela sabia que os goblins tinham a melhor das intenções quando elogiavam ela, mas sendo uma menina, era difícil aceitar tais elogios. Seria esquisito eu ficar musculosa como os goblins querem. Henry eliminou de sua mente a imagem mental da forma musculosa idealizada pelos goblins e começou a servir o café da manhã. Era mais uma tarefa minuciosa de sua rotina. Os goblins não se importavam com uma pequena diferença no tamanho das porções, mas a quantidade de carne na tigela de cada um era um grande problema. Henry garantia que todos recebiam uma quantia semelhante de carne antes de passar para a próxima tarefa. Por fim, o de jejum estava pronto e suor escorria de sua testa. "Tá certo, Nessa. Vou lá chamar o pessoal e o Nifria também." Ok, então. Eu vou, deixa eu ir chamar eles, deixa eu ir, vai, diz que sim. Quando Henry se virou, ela viu Nimo de pé atrás dela com os olhos brilhantes. Você já fez suas tarefas? Sua irmã assentiu em resposta e Henry então continuou. É mesmo? Então pode ir lá buscar o Nifria. Não, eu quero chamar os goblins. Henry não tinha ideia de como responder à súbita exclamação de sua irmãzinha. Kajali acenou com a cabeça gentilmente para Nimo, provavelmente indicando que ele confiaria a ela essa tarefa. Tudo bem, então. Eu vou buscar o Nifria nesse caso. É assim que se fala, gostei. Anessa, pode deixar que eu vou com você. Embora isso fosse deixar a casa vazia, não era algo que incomodava Henry. Afinal, nunca houve nenhum problema com ladrões invadindo antes. Juntamente com Kajali, Henry saiu de casa logo depois de Nimo. O vento refrescava o rosto de Henry, carregando o cheiro de grama juntamente com o calor suave vindo da luz do sol matinal. Henry respirou fundo e quando se virou para olhar Kajali, ele estava respirando o suave aroma também. Henry não pôde deixar de sorrir ao ver essa cena, e Kajali resmungou, tentando recuperar sua dignidade perdida fazendo uma expressão séria. Nesse dia fresco, calmo e claro, Henry seguiu para a casa ao lado. Fora deixada sem dono devido à tragédia que se abatera sobre o vilarejo recentemente e tinha se tornado o lar dos alquimistas de Erantel, os Bareares. A casa estava ocupada por duas pessoas. Uma delas era uma velha senhora, a experiente herborista Lizzie Bareari. A outra era seu neto e amigo de Henry, Nifria Bareari. Os dois passaram os dias confinados naquela casa, processando ervas para fazer poções e outros remédios. Não trabalhar em conjunto com os outros aldeões era uma boa razão para ficarem isolados, e na pior das hipóteses o resultado seria a expulsão do vilarejo. Mas as regras eram diferentes para esses dois. Em todos os vilarejos, um apotecário, ou seja, alguém que podia preparar remédios em casos de doenças ou lesões, era indispensável para o dia a dia. Podia-se dizer que eles eram tão importantes para o vilarejo que os próprios aldeões insistiam para que eles não fizessem mais nada, apenas se focassem em criar remédios para a população. E isso valia o dobro para um lugar como o vilarejo Carne, que não tinha acesso a sacerdotes ou clérigos que pudessem usar magia de cura. Aliás, os clérigos cobravam o dobro do que qualquer apotecário de vilarejos ou vilas. Os clérigos cobravam uma taxa equivalente por sua magia de cura, ou melhor, talvez seja mais preciso dizer que cobrar essa taxa era obrigatório. Se os aldeões não pudessem pagar, eles ofereceriam seu trabalho como pagamento para o clérigo, e se mesmo assim fosse demais para pagarem, os sacerdotes usariam remédios compostos de ervas, uma vez que as curas com ervas eram mais baratas do que cura mágica. Um dos goblins do vilarejo era clérigo, e ele podia curar ferimentos leves com bastante facilidade, mas os aldeões tinham uma opinião mútua de que ele deveria economizar o seu poder para uma emergência. A menos que alguém estivesse muito ferido, eles tentavam não fazer uso da magia desse goblin. Sem mencionar que as magias de cura do clérigo eram muito limitadas e não tinham a capacidade de curar doenças ou neutralizar venenos. Portanto, todos ficaram muito agradecidos aos Bareares pelo trabalho que faziam. Curiosamente, apesar do trabalho vital que realizavam, os aldeões tinham um certo receio ao abordá-los.
ajudá-los. A razão para isso ficava óbvia assim que eles se aproximaram da residência dos Bareares. Tanto Henry quanto Kajali franziram o nariz, embora a expressão parecesse mais maligna em seu rosto. Um cheiro ocre emanava da casa de que eles estavam se aproximando. O odor não era tão horrível assim, mas ainda causava uma sensação de mal-estar. O cheiro liberado pela moagem de ervas pode ser até enjoativo, mas no final de contas era apenas o cheiro de plantas, não tinha nada nocivo por si só. Enquanto se esforçava para respirar pela boca, Henry bateu na porta. Ela bateu algumas vezes, mas ninguém atendeu. No momento em que ela pensou que ninguém estava em casa, o som de passos foi ouvido do outro lado da porta. Ela ouviu alguém apressadamente mexendo na fechadura do outro lado e então a porta se abriu. Meu Deus! Henry pensou. Ela tentou evitar expressar com palavras ou reações, mas o cheiro vindo de dentro daquela casa era realmente insuportável. Era pungente, com uma ardência que queimava seus olhos, nariz e boca. E pior ainda, o mau cheiro que vinha de dentro da casa sugeria que o miasma ao redor dela não era nada mais do que uma branda parcela que havia vazado de dentro. Bom dia, Henry! Os olhos de Nifria, que eram visíveis entre as aberturas do seu cabelo comprido, estavam bem abertos e avermelhados. Como de costume, ele deve ter ficado acordado a noite toda fazendo experimentos alquímicos. Henry se viu em um beco sem saída. Se ela o cumprimentasse, consequentemente engoliria porções daquele ar pungente que a fazia lacrimejar, mas se ficasse calada seria muito rude. Resolvendo por fim fazer um pequeno sacrifício em seu dia, Henry devolveu o cumprimento. Bom dia, Enfi. Ela sentiu sua garganta secar quando disse isso. Bom dia, Anissa. Ah, bom dia, Kajali-san, não é? Já é de manhã? Eu estava trabalhando tanto que nem percebi. Ver o sol me faz perceber como o tempo passou rápido. Eu tenho feito muitos experimentos recentemente. Preciso sair mais de casa. Nifria se esticou como se fosse um gato e bocejou. Parece que você está virando a noite de novo, né? Henry estava prestes a acrescentar que o café da manhã estava pronto e pedir para que ele viesse com sua avó, mas Nifria interrompeu. Ou melhor, em vez de dizer que ele a interrompeu, seria melhor dizer que ela foi sobrecarregada pelo entusiasmo desse garoto. Henry, isso é incrível! Nifria correu até ela. Suas roupas de trabalho cheiravam do mesmo odor pungente que encheu o resto da casa. Embora Henry quisesse muito se afastar, ela se esforçou para suportá-lo, pois Nifria era seu amigo de infância. O que aconteceu, Enfi? Você tem que ouvir isso. Nós finalmente conseguimos aperfeiçoar o procedimento para preparar um novo tipo de poção. Isso vai mudar o mundo. Tudo o que fizemos foi misturar as ervas que juntamos na solução e só com isso conseguimos produzir uma poção roxa. A única resposta que Nifria recebeu foi um "Hein?". Henry não tinha ideia de como ou por que isso era incrível. Poção roxa para ela seria só porque colocaram repolho roxo na fórmula, não é? É muito potente. A velocidade de cura está no mesmo nível de poções alquimicamente refinadas. Nifria ergueu as mãos, mostrando os braços delicados e esguios que não estavam feridos. Vendo aqueles braços, Henry pensou: meus braços são mais grossos que o dele. Mas Nifria não parou por aí. E sabe o que isso quer dizer? Sim, entendi, é maravilhoso. Mas vamos falar sobre isso depois, tá bom? Kajali falou enquanto dava um passo à frente. Anissa, do meu ver, parece que ele tá dormindo pouco e trabalhando muito. Será que ele ficou doidão ou alguma coisa assim? Pode deixar que eu dou um jeito. Por que você não volta pro vilarejo primeiro? Vai ficar tudo bem? Claro que vai. Só vou jogar um pouco de água fria no rosto dele e quando ele se acalmar, aí eu levo ele de volta. Se demorar muito, os outros vão ficar preocupados. E a sua avó, garoto? Ela vem? A Albat ainda está com a cabeça enterrada na pesquisa. Duvido muito que ela queira tomar café da manhã agora. Me desculpe, sei que você teve trabalho a mais preparando o café da manhã para nós. Que nada. Eu já pensava que a Lizzie-sama faria algo assim. Situações como essas já ocorreram algumas vezes, não era nada demais. Nesse caso, Anissa, é melhor você ir logo. Com isso dito, não havia mais nada a fazer senão sair. Não demorem, ou a comida vai esfriar. Enquanto observava Henry sair, Kajali olhou friamente para Nifria. O que você tá fazendo, rapaz? O único motivo para uma garota ficar escutando um cara falando do que ele gosta é se ela tiver na sua. Se ela não tivesse afim, então essa conversa sua aí só ia servir para ela ficar entediada. Eu não sabia. Eu tinha pensado que, como fizemos essa descoberta incrível, mas foi realmente incrível, eu arrisco a dizer até que é revolucionária.
Kajali interrompeu o lero-lero de Nifria com um movimento de corte com a mão. Claramente, Nifria não tinha entendido a mensagem que ele estava tentando transmitir. Presta atenção, Anissa. Tem certeza que quer isso? De deixar ela assim? Você tá apaixonado por ela, não é? Nifria respondeu com um aceno de cabeça vigoroso. Então tem que fazer dela prioridade na sua vida. Ela precisa estar acima de qualquer poção. Entendi. Tudo bem, eu vou tentar. Não me venha com essa de tentar, rapaz. Faça. Você precisa conquistar o coração dela. Eu e o resto dos rapazes faremos o melhor para te apoiar. Além disso, não somos apenas nós. Até mesmo a irmãzinha dela concordou em te ajudar. Mas você tem que me ajudar a te ajudar. Faz a sua parte, Anissa. Ah, mas é que... Olha, se eu fosse você, não ficava esperando ela vir se declarar, hein? É como diz o ditado, cobra que não anda não come sapo, entendeu? Você tem que ter coragem pra dizer a ela como realmente se sente. Essa frase perfurou o coração de Nifria como um punhal entre suas costelas. Mas você até que tá se saindo bem, Anissa. Antigamente você não conseguia nem dizer uma palavra na frente dela. Agora consegue manter uma conversa normal, não é? Isso foi porque eu não tive muitas chances de conversar com a Henry, a menos que eu viesse para colher ervas. Agora que eu me mudei pro vilarejo, estou muito mais perto dela. Isso aí, esse é o espírito. Você só precisa reunir sua coragem e tomar iniciativa. Talvez você deva mostrar que é forte. Segundo as mulheres daqui, caras fortes são os mais atraentes. Bem, foi o que eu ouvi das quarentonas, pelo menos. Eu não sei se eu tenho esse tipo de força. Talvez eu deva fazer mais trabalho agrícola ou algo assim. Não, nada disso. O que você deveria estar usando é isso aqui, garoto. Kajali falou enquanto gentilmente cutucou sua cabeça. Compense as coisas com esse seu cérebro e então aprimore sua magia. Se eu ou um dos rapazes acharmos que você tem chance de marcar pontos com ela, nós vamos fazer essa pose aqui. Essa é a dica pra você dizer algo ou partir pra cima. Aí ela vai ficar caidinha por você. Kajali flexionou os braços, fazendo-se os músculos dos bíceps tensionarem. Eles se incharam poderosamente debaixo de sua pele. Vai ser algo assim. E se nós pensarmos que você precisa ser mais incisivo, nós vamos fazer essa pose. Em seguida, Kajali flexionou seus peitorais. Embora ele fosse bastante baixo, o seu corpo era musculoso e atlético e atestava o fato de que ele era um guerreiro nato. No entanto, Nifria se perguntava, por que essas poses? No entanto, ele podia sentir a boa vontade de Kajali, então não deu voz aos seus pensamentos. Ainda assim, tinha uma pergunta que ele queria fazer. Eu estou curioso. Por que vocês estão fazendo isso? Quer dizer, vocês são subordinados da Henry e são leais a ela, não são? Mas eu não entendo por que estão me ajudando. Kajali respondeu com uma expressão inescrutável em seu rosto, em um tom que seria mais adequado para persuadir crianças a se comportarem. É porque todos nós queremos que a Anissa seja feliz, afinal de contas. E até onde sabemos, você se encaixa perfeitamente para isso. Então, quanto mais rápido se casarem, melhor para todo mundo. Casamento? Mas não precisa ter tanta pressa. Nós podíamos ir nos aproximando aos poucos, não é? Ah, isso é lento demais. Quer dizer, quanto tempo os humanos demoram entre engravidar e ter filhos? Os olhos de Nifria se arregalaram e seu rosto ficou vermelho enquanto a conversa de repente pulou para o assunto de gravidez e a forma final das relações entre o homem e uma mulher. Cerca de 9 meses. Então levaria muito tempo para ter cerca de 10 filhotes. Digo, 10 filhos, não é? 10? Não acha que isso é muito? A média de filhos em famílias de vilarejos agrícolas era cerca de 5 crianças. Em tempos difíceis, quando era difícil sobreviver até a idade adulta, esse número aumentava. Na cidade, esse número costumava ser menor, com a ajuda de sacerdotes para curar doenças ou o uso de contraceptivos. Logo, uma mulher que desse à luz a 10 filhos não seria apenas um pouco, mas muito além da média. E o que tem? Isso é bem normal para os goblins. Mas não somos goblins. Que seja. Acho que as nossas raças têm suas diferenças, mas ainda assim, vocês têm que ter muitas crianças para fazer a Anissa feliz. Eu não vou negar que ela pode ficar feliz com uma casa cheia de crianças, mas ainda parece um pouco errado. Sei. Nifria estava sem palavras quando viu Kajali olhando para ele com a cabeça inclinada, mas no geral ele ainda estava grato por sua ajuda. Mas vamos indo, Anissa. Eu espero que faça sua jogada em breve. E fique avisado, se der bobeira, outro cara pode chegar na sua frente, hein?
Bem, acho que um avanço tático constante no objetivo principal é uma estratégia que vale a pena perseguir. Onde você aprendeu tudo isso? Nifria perguntou, mas logo depois sacudiu a cabeça e gritou para o interior da casa. Ei, vovó, eu vou na casa da Andy tomar o café da manhã. E a senhora vem com a gente? A resposta que veio da casa foi uma recusa rápida à pergunta de Nifria. Muito provavelmente ela estava no meio de um experimento e não tinha tempo de se preocupar com coisas triviais como comer. Nifria sabia como era este sentimento. As ferramentas alquímicas e outras parafernalhas da casa eram de uma qualidade extremamente alta e eles não sabiam como usar a maioria delas. A empregada a serviço do grande Aizongon que tinha trazido para eles. Os dois tinham sido ordenados a usar esses materiais para produzir novas poções e itens alquímicos. A empregada até mesmo proveu uma erva lendária que curava todas as doenças. Quando perguntaram a ela sobre os solventes e o uso adequado dos instrumentos, tudo o que receberam em resposta foi um "descubra sozinho", o que não ajudou em nada. Mesmo assim, os dois haviam passado diversas noites sem comer nem dormir em prol de sua busca incessante para aprender a usar esses dispositivos. Foi um processo lento, mas finalmente estavam conseguindo fazer algum progresso. Claro, eles também cometeram muitos erros no caminho. Os 2 últimos meses tinham sido muito ocupados para Lizzie, e Nifria também não teve uma vida fácil. Os frutos de seu trabalho estavam sobre a mesa, naquela garrafa de poção roxa, que Lizzie examinava interminavelmente e enchia Nifria de alegria. Eu vou trazer de volta um pouco de comida, então. Nifria disse enquanto fechava a porta atrás dela, e então se virou para Kaijali. Vamos lá.